Olá, muito boa tarde, Santa Catarina, começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado, hoje dia 1º de junho, quarta-feira, e você viu aí as fotos do Fernando Remor, do Mafalda Press, retratando esse jogo entre Criciúma e Avaí. As fotos ficaram muito bonitas, agora o jogo não foi daquela beleza toda não, viu? E olha, foram 2 jogos ontem pela Série B, vamos colocar aí na tela os resultados que aconteceram ontem. O Criciúma acabou, portanto, vencendo o Avaí, 1-0 lá no Heriberto Wilson, às 7h15 da noite, enquanto o Tupi perdeu para o Joinville. O Joinville conseguiu sua primeira vitória na Série B, vitória maiúscula aí fora de casa, 2-1, portanto, em cima do Tupi lá em Juiz de Fora. Falar então com ele, Claudionir Miranda, que já está aí conosco. E aí, Claudionir Miranda, sobre esses jogos, o que comentar, o que dá para falar da atuação de Avaí, de Criciúma? Não foi aquele jogo que você esperava, hein? Dá para começar dizendo o seguinte: se final de semana foi azul e branco, a terça-feira foi tricolor, do sul e do norte. Começando pelo Criciúma, jogo de um time só o Criciúma jogou. O Avaí assistiu, não jogou, tentou segurar o empate. Numa dificuldade muito grande, o Avaí não foi pro jogo, não foi aquela partida toda, é verdade, mas o Criciúma no desempenho foi muito melhor que o Avaí. O Criciúma mereceu o resultado, poderia ter feito mais, aliás, o placar do jogo não fez justiça ao desempenho do Criciúma na partida. O Criciúma poderia ter feito mais. Miltinho, Gustavo, o Ezequiel pela direita, o Elvis sempre jogando muito pelo meio, apresentaram futebol de muita qualidade. O Criciúma tem o Douglas, ainda jogador volante, que atua muito bem. Então o Criciúma, ele passou por cima do Avaí. O Avaí não viu a cor da bola. O Avaí jogou muito pouco. E aí o Avaí, quem é que vem para resolver? O Toche. E não dá pra entender. Não tô entendendo a entrada do Toche. Realmente é uma coisa que o Silas tá promovendo aí nos últimos jogos, mas não tem mostrado nada o Toche, né? E nos bastidores vem se dizendo o seguinte: tem muito a ver com o patrocínio. No treino eu não sei. Sabe por que eu não sei o treino? Porque treinamento hoje é fechado. Então o Silas falou na coletiva que o Toche vem treinando muito bem. O Toche vem fazendo taticamente um jogo perfeito. Fala-se muito em patrocínio, né? Que teria um acordo entre o presidente Azurra e o pai do jogador para que ele pudesse atuar nas partidas. Não pode acontecer isso, né? Não, logicamente não. O time profissional não se aceita isso. Mas é o que vem se falando. Eu particularmente não acredito, mas essa possibilidade vem sendo colocada no ar. O Toche ser uma opção para o técnico Silas realmente é algo que espanta. O Avaí ontem não jogou. O Avaí viu o Criciúma jogar, assistiu o Criciúma jogar e pouco fez para merecer o resultado melhor. Resultado merecidíssimo. O Criciúma agora está no G4 e o Avaí no meio da tabela. Enquanto isso, o Joinville conseguiu uma vitória de muito sofrimento, mas que demonstra que o Emerson Maria conhece demais de futebol. Pois é, Emerson Maria estava firme depois na coletiva, a gente vai falar também sobre isso. Então vamos já ver como é que foi essa vitória aí do Joinville em cima do Tupi, lá em Juiz de Fora. Era aniversário da cidade, mas aí o Joinville entregou o presente de grego. Fernando Viana e Murilo fizeram os gols do jogo. Jogando fora de casa, o Joinville precisava da vitória e por isso começou pressionando o Tupi. Logo no primeiro minuto, o Jack quase abriu o placar. Sem grandes oportunidades, o jogo deu uma esfriada. O Tupi até levou perigo nesse lance, mas não conseguiu abrir o placar. Antes do fim do primeiro tempo, o Jack foi lá e fez o dele. Cruzamento de Juninho e gol de Fernando Viana. Mas no segundo tempo, um velho conhecido do Jack empatou o jogo. Giancarlo, ex-Brusque, aproveitou a falha da zaga e também do goleiro Oliveira e só empurrou para o fundo do gol. Logo em seguida, por muito pouco, o Jack não fez o segundo. Juninho parou no goleiro do Tupi. Mas quando parecia que o Jack iria para o seu 4º empate na Série B, Murilo, no último vitória do Joinville na competição. Tupi 1, Joinville 2. Aí, torcedor do Joinville feliz da vida, primeira vitória na Série B. Vamos então para o nosso WhatsApp, você pode participar com a gente, viu? 9135-8063, manda o seu nome, a cidade de onde você fala, e aí comenta aqui com a gente, faz sua pergunta. Vamos ver quem está participando com a gente já. O Wilson do Saco Grande fala: Murilo é titular fácil nesse time. Vai, Jack. Pois é, Claudionir Miranda. O Murilo entrou só no segundo tempo e entrou para resolver a partida. O Joinville começou a jogar nos contra-ataques e aí acertou um deles. As ações do Emerson Maria ontem foram muito corretas durante a partida. Ele manteve o Joinville atrás, saindo só no contra-golpe, sofreu demais até fazer o seu primeiro gol, porque Henrique, lateral direito da equipe do Tupi, esse aí, ó,
estava jogando muito, ele estava fazendo toda a investida por esse lado. O que ele fez? Puxou o Cléo para esse lado, o Cléo veio jogar nas costas do Henrique e foi aí que saiu o primeiro gol. Nesse lance aí, ó, você vê que ele vai para a linha de fundo, o Henrique quando volta não alcança mais, o cruzamento bem feito, aí Fernando Viana fez seu primeiro gol com a camisa do Joinville nesse brasileiro. 1-0 para o Joinville. O Tupi jogava mais, o Tupi investia mais, o Tupi ia para o ataque e acabou conseguindo numa falha. Primeiro do zagueiro, depois do Oliveira, nessa falha conseguiu Pois é, uma falha dupla, né, Oliveira? Continuou insistindo. Olha lá, Oliveira acho que foi pior nessa bola, né? Foi pior. Né? Porque o zagueiro teria a possibilidade de errar. E na o bola zagueiro errou e errou ainda mais o Oliveira, dando a possibilidade do empate. Aí o que aconteceu? O Tupi continuou em cima até cansou. A partir dos 30 segundos o jogo passou a ser do Joinville. Que aí foi mais incisivo no contra-ataque, foi mais forte, teve mais chance. Essa aí do Juninho, rapaz, como é que uma vai? grande chance que ele acabou errando. Agora, esse contra-ataque aí, você viu, sai do próprio campo. Um jogador aberto lá do outro lado, havia entrado há poucos instantes. A vitória de virada, 2-1. O Joinville entra no Campeonato Brasileiro da Série B definitivamente. Tem um jogo dificílimo com o Náutico. Torcedor joinvilense, prepara-se. Vai ser outro jogo de muito sofrimento. Tem mais gente passando com a gente no WhatsApp. Vamos rapidamente por aqui falar com o Alan, que fala assim, ó, será que o Jack pode embalar na Série B com essa vitória fora de casa? De fato, Cláudio Miranda, será que essa vitória é o que faltava, confiança para engatar uma sequência? Só confiança não ganha jogo, já falei sobre isso algumas vezes. Essa palavra confiança está sendo muito usada agora. Não, tem que ter confiança que melhora a economia, tem que ter confiança que o futebol não é só confiança que faz a economia melhorar ou o futebol do time crescer. Tem que contratar no time do Joinville, pode acreditar nisso. O time do Joinville ainda tem vários setores deficitários. O que vai acontecer com o Jack? Se contratar, vai crescer, porque tem um grande treinador no banco, um cara que conhece muito o riscado, um cara que sabe muito, e ontem a vitória tem muito do Emerson Maria. E olha, tem mais gente passando com a gente, 91358063 é o nosso WhatsApp. Claudio Niro, Joinville vai brigar na zona de rebaixamento da Série B, é o Leonardo de Joinville, um abraço, Leonardo. E aí, Claudio Miranda, agora já saiu do Z4, né? Mas o Emerson Maria não faz milagre, tem que contratar, senão fica lá embaixo mesmo. O time do Joinville hoje é time para brigar na parte de baixo da tabela, no máximo, até a 10ª posição. Se contratar, se acertar o que está querendo o retorno do Jael, quem sabe realmente retorne para a equipe do Jack, pode ser que melhore. Oliveira não foi o culpado ontem, sozinho, pelo que aconteceu naquele empate. O empate era até um bom resultado pelo futebol que o Joinville apresentava. A vitória foi muito boa, mas os méritos realmente são do Emerson Maria. O Cleverson de Joinville fala assim, Cláudio Honor Miranda, você acha que o Jack chega entre os 4 primeiros? E aí, Cláudio Honor? Com esse time difícil, apesar do Emerson Maria fazer um grande trabalho, dificilmente chega. Acho que tem que contratar. E ontem, Cláudio Miranda, mais uma vez o Emerson Maria comentou a respeito da questão da torcida, viu? 4 torcedores compareceram pelo lado do Joinville e ele falou, se tivesse esse clima que os 4 torcedores trouxeram no jogo lá contra o Londrina, a gente teria ganhado. Mais uma vez, uma alfinetadinha aí no torcedor que acabou vaiando, xingando o time lá no último jogo. Mas eu observei o semblante dos torcedores no momento que o Tupi atacava. Olha, era uma tristeza só. No final, logicamente, alegria pela vitória, pela virada. O Emerson Maria faz um grande trabalho e o time do Joinville tem que acertar algumas peças. O meio do Joinville tem que trazer mais criatividade. Você perde Anselmo, que é um cara que saiu jogando muito bem no time do Joinville. Lá atrás, a zaga está bem postada, mas o Joinville precisa de realmente laterais com um pouco mais de força para poder atacar. O Joinville agora pega o Náutico, né, Claudio Miranda, que acabou empatando ontem com o Bahia, 0-0, e aí o que esperar desse próximo jogo? O Joinville tem condições de vencer? O Náutico tem um bom time, mas não tem um treinador tão bom como tem o Joinville. O treinador do Náutico, que é o Galo, ele realmente acaba tropeçando nas próprias pernas. Mesmo assim, vem de 2 grandes vitórias. Fez 5-0 em cima do Sampaio e acabou empatando ontem com o Bahia fora de casa. Então abre o olho, vai ser um jogo difícil, muito sofrimento de novo para o torcedor do Jack. Falado então a respeito do Joinville, parabéns ao torcedor do Jack, primeira vitória, tomara engate uma sequência por aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois da parada a gente continua falando de Série B. E aí do confronto catarinense, o clássico aconteceu entre Criciúma e Avaí, quem se deu melhor foi o Tigre. O duelo entre o Tigre e o Leão no Heriberto Wilson foi o jogo de um time só. Não fizemos um grande jogo, mas porém foi uma equipe bem postada. A gente ainda precisa de algumas peças, algumas já chegaram. Meio-dia 41, de volta com o Jogo Aberto SC, agora para falar sobre Criciúma e Avaí. O Tigre acabou se dando melhor porque tem aquele cara que sempre resolve, sempre tem resolvido. Gustavo é o nome dele.
O duelo entre o Tigre e o Leão no Herberto Wilson foi o jogo de um time só. O Criciúma dominou completamente a partida e poderia ter aberto o placar logo no início, quando o Roberto acertou esse lindo lançamento, mas Gustavo cabeceou mal. Pouco tempo depois, Rafael Silva estufou a rede, mas o árbitro anulou o gol, marcando falta de Gustavo no lance. Acuado, o Avaí assistia o Criciúma trocar passos e criar jogadas de ataque. E foram várias. Nessa o Juninho isolou. O Niltinho também teve chance, mas bateu mal. O Avaí só chegou com certo perigo nesse lance do Jajá, que bateu mal essa falta. Quase no fim do jogo, o Tigre conseguiu acertar a pontaria. Gustavo, de peixinho, mandou ela pro fundo do gol. O Avaí até ameaçou uma reação com o André Santos, mas o árbitro anulou o lance, marcando impedimento. No fim, vitória do Tigre por 1-0. Não fizemos um grande jogo, mas porém foi uma equipe bem postada, um time que não deu oportunidade ao Avaí e que com tranquilidade e calma, o que eu falei para eles na palestra, hoje o gol não avisa, olha, vai sair, não podemos retomar. 3 dias de um jogo para outro, eu não posso recriminar jogador no momento desse, viagem, de tudo, e a gente ainda precisa de algumas peças, algumas já chegaram hoje, outras acho que chega amanhã, para a gente ir conformando esse nosso trabalho. Pois é, parabéns ao Tigre, e aí pro torcedor do Avaí fica aquela sensação, o que aconteceu, Carolina Miranda, de um jogo para outro, uma vitória maiúscula em cima do Ceará, um 4-2 em que o Avaí jogou muito, foi para cima, criou as chances, não criou absolutamente nada nesse jogo. Analisando a vitória do Avaí sobre o Ceará primeiro, a questão é o seguinte, o Criciúma não errou como o Sandro errou 2 vezes, possibilitando que o Avaí chegasse facilmente a 2 gols. Né? Então o que aconteceu? O Criciúma acertou tudo e o Avaí não conseguiu jogar. Agora, o treinador de futebol tem uma situação que não dá para segurar. Por exemplo, não, são 3 dias de um jogo pro outro. Você sabe onde o Criciúma veio? O Criciúma veio de Maceió, meu amigo, para esse jogo. O Criciúma foi lá, jogou mais que o CRB, foi garfado pela arbitragem, mesmo assim jogou o futebol. Não o futebol que esperava um pouco mais até do Criciúma, mas jogou um bom futebol e criou as principais chances. Olha como a zaga do Avaí viu esse lance. O passe 3 dedos do Roberto, o Gustavo chegando e todo mundo apenas olhando. O Lucas Coelho, que entrou na partida, aliás, Lucas Coelho é um caso. Cada vez que ele entra, nada produz. E ontem perdeu um lance pro Avaí, porque o empate pro Avaí seria um grande resultado. Lucas Coelho, que é de Lages, foi para o Grêmio e agora está no Avaí, que parece estar insatisfeito. Ele não quer jogar. Outro cara que o Silas disse, está treinando muito. Deve estar treinando, está jogando pouco. Mas também não entregou a bola de propósito pro Criciúma. Não, mas perdeu infantilmente essa bola. Você não pode perder da forma que perdeu num jogo que o Avaí estava conseguindo um grande resultado, que era o 0-0. Todo o mérito para o Criciúma, merecia um placar melhor, jogou para fazer um pouco mais. Tô dizendo, gosto muito do Niltinho, jogador que entrou muito bem como atacante, hoje faz a função de lateral esquerdo. Demais, nós já conhecíamos esse jogador, o Elvis, pelo que vem jogando na equipe do Criciúma, vem comandando o Criciúma. O Gustavo, apesar de ser atabalhoado em alguns momentos, é um jogador muito interessante, faltou a base para ele, mesmo assim, jamais ele deixa de ir para a bola, de brigar por ela e tentar fazer como fez esse gol. Um belíssimo gol, vitória merecida, o Criciúma volta ao G4, Criciúma vai brigar lá em cima nesse campeonato. Do Criciúma agora tem uma boa notícia também, o Marlon já está treinando, Carolina Miranda. Ele que teve a cotovelada, né, num jogo anterior, acabou se recuperando, já está treinando, está com o olho roxo ainda pelo que o Cavalo disse, mas já está aí quase pronto para voltar ativo. Aí você faz um time do Criciúma, um time um pouco mais correto, com o Marlon pela esquerda, Niltinho no ataque, o Roberto é opção de banco. O Roberto, quando sai jogando, não tem se apresentado bem. Isso já aconteceu algumas vezes no time do Criciúma. Então, para mim, o Roberto é opção de banco na equipe do Tigre. E aí o Marlon pela esquerda faz seu papel com o Niltinho indo pro ataque. Tem jogo difícil que o Criciúma tem. O Oeste é o próximo adversário, enquanto empatou com o Vasco. O Oeste é aquele time da parceria com o Audax. É um bom time. Vamos ver o WhatsApp rapidamente aqui, quem está participando com a gente, 9135-8063, torcedor do Criciúma. Vamos lá, parabéns ao Tigre, no caminho certo para voltar para o seu lugar na Série A, de onde jamais deveria sair. Dali Tigre, Walter Tridapalha, aliás, de Brusque, mais fanático pelo Tigre. O cara é de Brusque, mas torce pro Tigre, Claudiane. Um grande abraço para você, Walter. Muito obrigado pela audiência em Brusque. E o que acontece é o seguinte, o Criciúma tem um bom time bem montado, com o técnico Roberto Cavalo fazendo o seu papel. Embora a imprensa de Criciúma continue batendo, agora no Cavalo. Falando do Lucas Coelho, falando de atacante, vamos lá falar agora do torcedor do Avaí, que está chateado com essa derrota. O Rodrigo, da Avenida das Torres, fala: Claudione, você não acha que meu Avaí precisa de mais um atacante de nome? Precisa de mais atacante, até porque tem só o William, um cara de referência. O Avaí tem outros atacantes, tanto tá povoando o meio com o atacante. Mas para referência precisa ser de mais de jogador.
Eu acho que o Capa vai se dar muito bem na Série B. Já está treinando na ressacada, lateral esquerdo, que chega para fazer seu nome na ressacada. E muito foi comentado também da arbitragem nesse jogo, Claudio Miranda, que acabou se atrapalhando um pouco no início do jogo, também durante alguns lances durante o jogo, acabou também invertendo algumas faltas, pelo menos foi o que o Cavalo disse, o Silas também reclamou do seu lado, e aí que se diz assim, ó, Polivalente, a culpa pelo excesso de faltas entre Criciúma e Avaí, foi culpa dos jogadores ou do árbitro? Felipe Sauer, da Trindade, é quem pergunta. Muito mais do árbitro, Felipe, o árbitro da moda antiga, parando o jogo, truncando a partida, os jogadores não queriam truncar e o árbitro truncava. Aliás, não sei por que não se usou o árbitro catarinense. Nós temos bons árbitros aqui, e não pode ficar só nos dois principais, não. Eu acho que tem bons árbitros fazendo um grande trabalho como o Braulio. E nesse momento o que eu sinto é o seguinte, trazer árbitro de fora, fazer o que fez, é melhor ter o catarinense no apito. Quem participa com a gente também, vamos ver, é o Roberto de Caçador. Ele fala, o Criciúma tem condição de subir para a primeira ou está cedo ainda para dizer alguma coisa? Portanto, o Roberto de Caçador aí deixando essa pergunta dele, Claudio Miranda. E aí, ainda está muito cedo ou já dá para definir mais ou menos que o Criciúma tem realmente chance de chegar entre os 4 primeiros? É um campeonato muito longo, de regularidade, e que você vai ter que ver o seguinte. Logicamente, o Criciúma está com um time para brigar lá em cima. Para subir é outra história. Vamos esperar um pouco mais, até porque muita gente vai contratar ainda. Tem gente reclamando do técnico do Avaí, é torcedor havaiano, ele fala, fora Silas, retranqueiro, é o Cláudio de Palhoça, aí, Claudio Miranda. Mas, de fato, o Silas não botou um time retrancado aí contra o Contrário. Ele quis colocar um meio campo leve, quis atacar, só que aí durante o jogo a postura do Avaí que foi se definindo ali atrás, né? E é assim que o Avaí tem jogado. O Avaí tem um meio campo leve, com velocidade, só que foi envolvido pelo time do Criciúma. Tecnicamente, o Criciúma é muito melhor que o time do Avaí. Nem tanto ao céu, na vitória do Ceará, nem tanto ao inferno, a derrota com o Criciúma. Acho que o Silas estava fazendo o seu trabalho. Tem em alguns momentos. Falta explicar essa história do Toche. Para mim ainda não foi bem explicado. Mais um WhatsApp pra gente fechar a participação do torcedor nesse bloco, vamos lá. O Kleber de Lages fala, se o Avaí joga os outros jogos como ontem, pode ser rebaixado, se Criciúma jogar também como ontem, pode subir pra Série A? Boa pergunta do Kleber. Se jogar como ontem, nenhum dos dois sobe. Nenhum dos dois. O Criciúma não fez esse grande futebol e o Avaí não jogou tão mal assim. Agora, vejo que nenhum dos dois também, nesse momento, tem tempo para ser rebaixado. Tá falado então, Claudio Miranda. Vamos ver como é que ficou a classificação da Série B com essas partidas aí. Fechando, portanto, a quinta rodada, ficou assim, ó. O Vasco é o primeiro colocado com 13 pontos, o Atlético Goianiense vem em segundo com 12, o Brasil de Pelotas em terceiro com 10 e o Criciúma subiu para o G4, estava em quinto, beliscando e agora conseguiu entrar entre os 4 primeiros. Vamos ver a próxima página da tabela, o Avaí aí desceu bastante posições, né? Sétimo, o Vili acabou subindo, saiu do Z4, ainda bem, tá com 6 pontos na 12ª colocação. E no Z4... o Bragantino está em 17º com 3 pontos, assim como o Tupi, que aparece em 18º, também tem 3. O Vila Nova logo depois com 3 também. O Sampaio Corrêa com 1 ponto. Fecha, portanto, a classificação da Série B. E aí, Claudio Miranda, dessa classificação? A classificação é o seguinte, o campeonato por enquanto está muito nivelado. Nem por baixo nem por cima, mas nivelado demais. Está todo mundo muito junto. Então você perde um jogo, cai demais. Você ganha um jogo, sobe muito. Tem que vencer o CRB, o time do Avaí, para tranquilizar. Um empate do Joinville contra o Náutico com um grande resultado. O empate do Criciúma contra o Oeste também não é resultado ruim. Beleza, falamos então sobre a Série B e depois, na sequência, depois do intervalo, fica por aí. A gente vai falar sobre a Série A, porque Figueirense e Chapecoense entram em campo hoje à noite. É, torcedor alvinegro, hoje à noite o Figueira encara o São Paulo no Scarpelli. A gente vai testar alguma formação diferente. O Verdão vai ter 2 baixas para as próximas partidas. O lateral Cláudio Vinck, que sentiu o tornozelo, e o volante Gil. Isso é jogo aberto SC. Meio-dia 52, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora para falar dos jogos que acontecem pela Série A hoje à noite. Coritiba e Chapecoense é lá na Vila Capanema, não é no Couto Pereira, porque o estádio do Coritiba está aí sofrendo reformulações no gramado. E o Figueirense vai pegar o São Paulo às 9h45 da noite, também é hoje, e aí é dentro de casa, né? Orlando Scarpelli, Claudio Miranda, o jogo mais difícil. Coritiba é um adversário um pouco mais fraco, mas o São Paulo também vem bastante forte para jogar contra o Figueirense no Scarpelli, hein? Bem, o Curitiba vive uma crise, ia demitir o técnico e demitir o diretor de futebol. Então continua a soclendo no Curitiba. O São Paulo vem com o time misto. Oportunidade para vencer os dois tem. Tanto a Chapecoense, mesmo agora sem Gil e Ananiso, que é problema, o Maranhão também foi para o Fluminense, como o Figueirense. O Figueirense tem que mudar o seu comportamento. Não pode ser um time de um tempo só. Tem que jogar o tempo todo para poder vencer esse time do São Paulo que vem desfalcado e enfrentar o Figueirense. Falar então a respeito do Figueirense, que teve novo jogador apresentado. Depois do Lins, atacante, foi a vez do Werley, que é zagueiro.
É, torcedor alvinegro, hoje à noite o Figueira encara o São Paulo no Scarpelli e talvez a principal novidade esteja no banco de reservas. Carlos Alberto e Lins estarão lá pela primeira vez nesse Brasileirão. Obviamente não estão prontos para jogar os 90 minutos, mas dentro de uma possibilidade ou necessidade do jogo, eles podem nos ajudar durante a partida. Outro que vai estar no banco de reservas pela primeira vez é o zagueiro Wesley, que foi apresentado ontem pelo clube. Mas como ainda não fez sequer uma partida no ano, ele vai ajudar o Eutrópio de outra maneira. Por ele não ter jogado nenhuma partida do ano todo, é melhor que a gente use a experiência dele de hotel, de banco, numa eventualidade, né? Se una mais o grupo para que a gente possa, sim, utilizar ele quando for o momento certo. Mesmo assim, o novo zagueiro já se colocou à disposição, caso o professor precise dele. Estou muito bem, com força, com tudo, né? Muita vontade de jogar, de atuar, porque o jogador tem que estar dentro de campo, né? Eu acho que o jogador tem que provar a sua contratação, jogando, não é no treinamento, nos jogos. Então eu estou pronto, se ele optar por mim, eu estou à disposição para ajudar. Tirando as novidades de fora das quatro linhas, o técnico Vinícius Eutrópio não confirmou o time, mas deu a entender na coletiva de imprensa que deve mexer taticamente na equipe. A gente vai testar alguma formação diferente, né, mas sempre tentando manter essa base ainda que, na minha opinião, o último jogo, por exemplo, conseguiu dar uma resposta. Infelizmente não conseguimos trazer o resultado necessário, mas que vem dentro de um processo de evolução gradativamente evoluindo. Pois é, misterioso o Vinícius Eutrópio, não deu muitas dicas a respeito dessa equipe, deu a entender que vai mudar alguma coisa taticamente. Claudio Miranda, na sua opinião, o que tem que fazer nesse time para mudar? Primeiro, se eu quiser experiência de hotel, contrato uma camareira, né? Mas o detalhe é o seguinte, esse time do Figueirense está jogando um tempo só, tem que jogar o tempo todo. Eu acho que tem que mudar realmente taticamente e sair dessas três volantes, colocar mais um jogador na meia, quem sabe o Ortega possa pintar nesse time, para crescer, para evoluir um pouco mais o time do Figueirense. Hoje São Paulo vem desfalcado. Há 10 anos o Figueirense não sabe quem vencer o tricolor paulista. Então hoje tem que fazer o seu papel. Vencer no Scarpelli é primordial. Acho que o desempenho do Figueirense é maior do que o seu aproveitamento. O Figueirense poderia estar no momento melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Tem desempenho para isso. O aproveitamento não é tão bom assim. São 3 empates e uma derrota. A obrigação de vitória começa a aparecer, senão o Vinícius vai ser muito cobrado. Quero ver esse time com uma nova formatação, como vai se comportar enfrentando o São Paulo. Ganha 5 opções pro banco de reservas, Claudio Miranda. O Figueirense, o Carlos Alberto, meio campo, cara, que você gosta. Diz a lenda que ele vai estar no banco, se não sofrer nenhum desconforto muscular. Vamos aguardar para ver. Até o final do aquecimento, né? Quem sabe vai acontecer alguma coisa e tal. O Wesley, zagueiro, portanto, esse que foi apresentado agora, esse cara... Parece que ele está mais motivado que o Vinícius Eutrópio. O Vinícius dá uma protegida. Mas nisso eu acho que o Vinícius tem razão. Não colocá-lo imediatamente, acho que ele tem razão. Se vai para o banco, não vai ser utilizado. Até porque não fez uma partida no ano. Então o cara está totalmente fora de ritmo de jogo. Tem que esperar um pouco mais. Aí o Marlon, lateral esquerdo, que foi contratado também. O Renato Pedroso não tem comprometido. Não tem comprometido, não. Pode continuar. O Renato, que é aquele Renato Augusto, né? O volante que veio da Ponte Preta. Você acha que pode... Vamos esperar um pouco mais. Nova, esperar também. Também está no banco de reservas. E o Lins, atacante, quem sabe pode entrar e de repente no segundo tempo. Esse Lins pode ser uma surpresa, quem sabe, na segunda etapa. O que tem que mudar é a forma do Figueirense atuar, principalmente taticamente. São Paulo, repito, vem desfalcado. Se tem momento para vencer o São Paulo, é esse. São 10 anos sem vencer o tricolor do Morumbi. Lembrando que o Figueirense está no Z4, né, Claudio Miranda? Tem que se agilizar. Tem que se agilizar para sair de lá, porque senão começa a pressão a aumentar demais para cima do Vinícius Eutrópio. Falar então agora sobre a Chapecoense, que vai se preparando para enfrentar o Coritiba. Vamos lá. O Verdão vai ter 2 baixas para as próximas partidas. O lateral Cláudio Vinck, que sentiu o tornozelo, e o volante Gil, que está com problemas na coxa e fica fora por até 3 semanas. O Gil é um jogador excepcional, um jogador que auxilia tanto na defesa quanto no ataque. Acho que o grupo vai sentir, mas tem jogadores para suprir a ausência dele, então acho que nessa hora conta muito o plantel. E o nosso plantel tá aí para poder ajudar. Agora é a hora de a Chape mostrar que tem um grupo forte. Pro jogo de hoje contra o Coritiba, Johan, mais ofensivo, pode ser o escolhido para a vaga de Gil. E assim, Kleber Santana jogaria mais recuado. Moisés também pode suprir a ausência e manteria mais a característica de marcação. No lugar de Cláudio Vinck, Jimenez é o substituto natural.
Seja qual for o time que entrar em campo, a Chape tem um espião garantido na equipe titular. Denner, lateral esquerdo, já jogou no Coritiba e alerta. Mesmo com o Coxa jogando longe do seu estádio, que está passando por reformas no gramado, o time é forte quando manda jogos na Vila Capanema. No último, uma vitória por 3-0 em cima do Goiás em 2014, Denner estava presente e marcou gol. Acho que teve um jogo da 2014 que nós jogamos na Vila e conseguimos vencer. Acho que isso é prova que Curitiba também tem força lá e a torcida vai comparecer. Então, nossa equipe não pode deixar levar isso daí, tem que entrar concentrado do jeito que a gente vem jogando e a gente tem tudo para sair de lá com um bom resultado. E aí, Claudio Miranda, essa espionagem aí do Denner pode funcionar para Chapecoense? É outro time, né? O time do Curitiba agora é um time que está sofrendo muito. É um time que também vive uma crise e perdeu o Paranaense com uma goleada do Atlético, um placar geral 5-0. Esse time do Coxa não emplacou no Brasileiro. Quase caiu o Socleira. Não caiu, caiu o diretor de futebol. E vamos ver esse grupo da Chapecoense, quem sempre diz, é o melhor que tem. Vamos ver se confirma isso. Valeu, Claudio Miranda. Um abraço, até amanhã para você aí de casa. Tchau. It's on back time to the good old days when the mama sang us when I was just